Olha, não se fala em outra coisa e também não poderia deixar de ser diferente. O clima de tensão política e institucional tomaram conta do país nas últimas horas. Sem agendamento e de forma espontânea, milhares de pessoas foram e estão ainda nas ruas em protesto contra a permanência da presidente Dilma Rousseff no comando do país e também a nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. Tentativa de blindar Lula, que é investigado no âmbito da Operação Lava Jato e com prisão pedida pelo Ministério Público por supostos crimes de ocultação de patrimônio. Ou, como foi argumentado pela presidente Dilma, Lula seria o único político com capacidade de dialogar com o Congresso e, assim, fazer o país sair do atropelo, do atoleiro econômico e político. Será essa a mesma intenção de Dilma e de Lula? O povo brasileiro acha que não. Pelo menos esse é o recado que vem e está vindo das ruas. Fazendo um balanço do que foi publicado nos jornais de grande circulação, em relação a este momento conturbado pelo qual o país está passando, tem-se o seguinte. Especialistas citam obstrução da justiça, outros contestam a gravação do diálogo entre Lula e Dilma, feita pela Polícia Federal e tornada pública pelo juiz Sérgio Moro. Já especialistas em direito ouvidos pela Folha de São Paulo, por exemplo, divergem sobre os efeitos jurídicos da conversa, que mostra a presidente Dilma falando da entrega do termo de posse de ministro ao ex-presidente Lula. Parte deles considera haver elementos que configuram um crime de responsabilidade cometido pela presidente da República. Outros questionam a legalidade das gravações e pedem cautela. Ao defender que Dilma estaria obstruindo a atuação da Justiça, advogados constitucionalistas afirmam que ela infringiu 2 incisos do artigo 85 da Constituição, que classificam como crime de responsabilidade atos da Presidente da República contra o livre exercício do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, e contra também a probidade na administração. Olha só, eles avaliam ainda que a Presidente também desrespeitou um dos artigos da Lei 1079 de 1950, que diz ser crime de responsabilidade opor-se diretamente por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário ou obstar por meios violentos, ao efeito de seus atos, mandados ou sentenças. Citando a Constituição e a Lei de 1950, o professor de Direito Constitucional, Ricardo Glesnap, considera que Dilma cometeu crime de responsabilidade 2 vezes. Diz ele, quando a presidente nomeia Lula no momento em que ele pode se tornar réu em um processo, ela também está cometendo crime de improbidade administrativa. Já o jurista Ives Grande Martins vai na mesma linha. É um desvio de finalidade fundamental, mostra que você administra o serviço público para os amigos, disse ele. Como ministro, Lula teria foro privilegiado e só poderia ser julgado pelo STF, do Supremo Tribunal. Tudo anda mais lentamente. Ela está dando uma proteção maior a ele, afirmou o jurista. Já os investigadores da Lava Jato interpretam o diálogo como uma tentativa de Dilma de evitar eventual prisão de Lula. Se houvesse o mandato do juiz, de acordo com essa interpretação, o ex-presidente apresentaria o termo de posse como ministro e, em tese, ficaria livre da prisão. O ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, disse ser indícios de que há uma obstrução em curso, embora defenda que a conversa seja analisada com cautela, com vagar, pelo Ministério Público. Veloso questiona, por que um termo de posse seria assinado sem a presença do empossado? Está me parecendo muito irregular, disse Veloso. Já o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Joaquim Falcão, também diz que a presidente mostrou na gravação estar atuando pela obstrução da justiça e com falta de decoro. A presunção de inocência era a favor de Dilma. Ela não teria até então cometido nenhum ato que justificasse o seu impeachment. Agora não existe mais. Existem indícios agora de que derrubam essa presunção de inocência. Agora encontraram fato, disse Falcão. Vamos ver agora o outro lado. Na contramão dos argumentos de crime de responsabilidade, outros especialistas em direito questionam a legalidade das gravações. Quem teria determinado esse grampo? Começamos por aí. Seria uma prova ilícita? Questionou o ministro do Supremo Marco Aurélio Mello.
Temos que aguardar primeiro para constatar a veracidade desses áudios e, segundo, as instituições atuarem, perceberemos então as consequências, se foi um fato verídico, argumentou o ministro. Já o constitucionalista Pedro Serrano disse que a partir do momento em que a interceptação telefônica pega presidente, o juiz Sérgio Moro deveria enviar tudo imediatamente ao STF e nada mais despachar nesse processo. Ele não poderia liderar e também liberar esse sigilo. Quem tinha que decidir isso era o Supremo. Serrano considera grave o fato de as gravações atingirem o advogado de Lula, que vulnerabilizaram a defesa de Lula e acabaram com qualquer possibilidade de defesa. A acusação agora ouviu a defesa dele, todas as estratégias não dá mais para reconhecer esse processo como legítimo, disse Serrano. Olha, e haja atenção, para embaralhar ainda mais o que já está complicado, depois da posse do ministro Lula, hoje pela manhã, o juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, suspendeu por meio de uma decisão liminar a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da chefia da Casa Civil. A Advocacia Geral da União, que defende o governo na Justiça, já informou que iria recorrer ainda nesta quinta-feira para tentar derrubar essa liminar. Pode ser que nesse momento, enquanto estamos aqui comentando sobre esse assunto, a liminar já tenha sido derrubada. Caso a CGU não tenha conseguido reverter essa decisão, que é provisória, Lula, nesse momento, não é oficialmente ministro. Olha que ponto que nós chegamos. Feito o resumo de quem é contra, de quem é a favor da nomeação de Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, fica a pergunta: como fica a tal capacidade de articulação e negociação política do ministro Lula, que são inegáveis, diante do que foi revelado pelas conversas gravadas entre Lula e Dilma? Em outras conversas gravadas, ele destilou ódio em todas as direções, para todas as instituições, inclusive para a presidência das casas com as quais ele terá de negociar. Então fica aí estas e outras perguntas. Será que a resposta terá que ser buscada e ouvida nas vozes que vêm das ruas? Só para ficar na letra de uma música que é do tempo em que as músicas, eram mais inteligentes e mais contestadoras. Que país é esse? Carol?